Fala família, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo jóia? Todos vocês aí que amam a presença de Deus. Nós estamos aqui em mais um podcast da Tenda e nós estamos com um convidado hoje muito especial para nós. Toda vez eu falo isso, né? Mas esse aqui é especial de verdade. É o nosso pastor André, querido pastor André, pode abrir a câmera aí pra ele. Pastor André é um irmão muito querido nosso, a gente vai contar muita coisa aqui legal que a gente já passou, a gente já viveu junto aí até aqui, um curto período de tempo aí já de amizade, mas que já vivemos muita coisa. E ele foi um pastor, principalmente o pessoal da nossa igreja, que nos ajudou muito, assim, né? Hoje a visão da nossa igreja, o que a gente tem feito aqui em Formosa, né, Wagner? Tem muito a ver com aquilo que a gente viu na igreja dele lá de Goiânia. O pastor André de Goiânia tá aqui hoje com a gente em Formosa, para além do podcast, passar um final de semana aí com a gente na igreja, né? É isso aí. É isso aí. Queria que você se apresentasse pro pessoal, sua câmera é aquela ali, pastor, tá? Posso levar? Pode. Já entendeu de onde que vem as piadas também, né? Eu demorei, mano. Bom demais estar aqui com vocês. Meu nome é André Calçada, né? Calçada. Aí não tem jeito de confundir com outros Andrés. É isso aí. E nós estamos servindo lá em Goiânia, na Igreja Sal da Terra. Como a gente chama, Sal da Terra 90, né? Que é porque é a Rua 90, então nossa igreja é na Rua 90, em Goiânia. E sou pastor aí há alguns séculos, né? E só tenho 30 anos. Os velhos aqui tem 50, eu sou pós-velho, entendeu? Você lá que é da nossa igreja, tá vendo aí? Eu tava conversando com o pastor André ontem, ele tava perguntando mais ou menos o perfil da igreja, né? Aí eu falei assim, não, a igreja aqui, igreja nossa é pessoal um pouco mais velho, assim, né? Aí ele foi embora pensando que era as cabecinhas brancas, né? Só que velho pra mim não é a mesma coisa que velho pra ele, né? Então, ficou meio assim. Mas quem me apresentou o pastor André de primeira, na verdade, foi o Wagner, né? Queria que você contasse um pouquinho, Wagner, como é que você conheceu o pastor André, como que foi, que nós chegamos até ele, né? Como é que foi essa trajetória aí? Então, eu me lembro, eu acho que o senhor não vai lembrar, pastor, mas... É isso, eu lembro de tudo. Eu, em 2019, olha só, né? Eu lembro que eu fui pra Goiânia e aí eu e a Fernanda, a gente tinha uma missão, a gente namorava ainda, né? De ficar visitando igrejas todas as vezes que eu fosse lá pra poder ver ela. E aí eu me lembro que eu vi um vídeo da Sal da Terra na internet e tal. Eu falei assim, amor, tem uma igreja muito legal, assim, pelo menos pela internet, né? Que eu gostaria muito de visitar. Eles enganam bem. Esse parece que engana bem. E aí a gente foi, e aí eu me lembro que em 2019 a gente chegou lá na Sal e foi o senhor que me recebeu. Oi, tudo bem? Vocês são da onde e tal? Não, sou lá de Formosa, né? Me apresentei, a Fernanda falou que morava lá. Então, desde aí a gente participou do culto e o que mais nos impactou, né? Que foi até uma coisa que eu lembro que eu cheguei falando assim pro Lucas, foi a recepção, cara, no início, né? Falei, Lucas, lá tem café da manhã antes do culto, cara, né? que é isso, Era tudo que eu queria e não sabia, né? Cheio de jejum, né? Vamos fazer café da agora. manhã. E aí a gente participou do café, e aí a Claudinha e o pastor André nos acompanhou, aí sentou do nosso lado lá no culto, daquele jeito, né? E aí me lembro, deu um livro pra gente também, foi assim, bem legal. Eu voltei assim, impactado, né, com a recepção e com a maneira com que a igreja se desenvolvia nas relações. Falei, Lucão, a gente precisa conhecer aquele lugar, cara. Aí todas as vezes eu ficava na cabeça dele, né? Lucas, a gente tem que ir lá. E aí foi quando a gente começou a participar mais, foi conhecer o Paulo Júnior depois, né? Na internet, assim, Conheceu mas... o Paulo Júnior primeiro do que a Sal da Terra? Eu primeiro eu vi um vídeo da Sal e aí depois eu vi o do Paulo Júnior, né? Então, na verdade, eu fui não sei se você vai lembrar também, eu falei, que é a igreja do Paulo Júnior? Aí o pastor André falou assim pra mim, rapaz, mas você viaja de tão longe pra ver homem? Que é isso, né? O cara tava procurando homem, né? Eu falei, não, é porque a gente liga, né? E aí, assim, depois a gente nem quis saber muito Paulo Júnior, né? Mas tinha ido lá pra procurar ele. Tinha ido lá. Mas é porque todo dia chega a gente lá. É aqui que é a igreja do Paulo Júnior. Exatamente. Aí foi assim, aí a partir daí a gente começou sempre que vai lá em Goiânia, né? Visitar a Sal, encontrar com a família de lá. Foi Legal. isso aí. Eu me lembro também quando o Wagner chegou de lá, ele falava muito do livro DNA e Propósito, né?
que é o livro deles lá, da igreja deles, que o Paulo Júnior escreveu, né? Lembrando que o Paulo Júnior é o Paulo Borges Júnior, né? Da Isso. Igreja Sal da Terra, que tem 2 hoje na mídia aí, pra não confundir, né? E aí o Wagner falava assim, cara, eles têm uma trajetória muito parecida com a nossa, assim, bem mais novo, é claro, né? Só que a gente também era adolescente, dormia na casa de um do outro, né? Pensando como seria um dia a igreja. E lá tem um capítulo do livro que o Paulo Júnior descreve isso também, né? Que eles dormiam na casa uns dos outros e ficavam sonhando com a igreja, como que seria, né? A tenda, né? A tenda, exatamente. Começaram debaixo de uma tenda também. Aí a gente foi... Isso me chamou a atenção. Eu falei, quando for lá eu quero visitar. E foi a mesma coisa. Cheguei lá, o pastor André me recebeu, me deu um livro também. E na verdade, da outra vez que eu fui lá, eu saí de lá, assim... Tinha uma livraria lá pra comprar os livros lá da Sal da Terra, né? Aí eu tava lá pegando um livro, 2, né? De acordo com o orçamento ali. Daqui a pouco chegou o pastor André, não tô brincando, chegou com uns 20 livros, bicho. Uns 20 livros. Deu na minha mão, viu? Tamo de presente. Eu falei, você tá doido. Eu lembro. Mas é isso aí. O pastor André sempre foi... Aquela vez que você foi a primeira vez, depois a gente foi todo mundo lá pra minha casa, não foi Isso. aquela vez? Ou foi outra vez? Não, foi a primeira vez não, mano. A primeira vez foi só eu, você, a Fernanda e a Bruna. Ah, é verdade. Eu fui pregar e botou uma foto do Corinthians lá. Foi mesmo, de São Jorge. No dia de São Jorge, né? Foi mesmo. Eu falei que eu era devoto de São Jorge. Era. Isso aí. Rapaz, foi os bom. palmeirenses ficaram bravos aquele dia. Aí depois nós voltamos de novo. Aí a segunda vez foi com esse pessoal que a gente foi tomar um café lá na sua casa, no casamento do Wagner aí, né? Como é que pode, né? Foi seu casamento aquele dia. Na festa de casamento, no outro dia nós tava na casa do pastor. Coitado. Bom demais essas coisas. Isso aí. Pastor, mas conta pra nós um pouco aí da sua trajetória, né? Primeiramente, sim, mais pessoal, depois a gente fala um pouquinho da Sal da Terra. Como é que o senhor se converteu, né? Se o senhor ainda lembra, brincadeira. Como que foi, assim, esse processo de conversão, de chamado pastoral? Quando foi que o senhor sentiu no coração esse desejo queimando, assim, né? Bom, pra contar um pouquinho da história, eu vou resumir, né? Porque são séculos de história aí, né? Lá na igreja... nós temos um negócio seguinte, que para nós existe uma sexta linguagem do amor, né? A sexta linguagem do amor é o bullying. Acho que a gente também tem essa aqui, né? Também funciona aqui. Tem. Então, a gente lá, assim, eles brincam muito, né? Que eles falam assim que eles gostam de ver eu pregar no Antigo Testamento que nada do que alguém que foi testemunho ocular pra pregar sobre o tema, né? Muito bom. Mas assim... Vou usar essa aqui. Eu nasci num lar cristão, né? Nasci num lar cristão. Minha mãe, a família da minha mãe era evangélica. E meu pai se converteu logo depois que eu nasci. E a gente foi batizado juntos, eu e meu pai. Legal. E aí nós morávamos em São Paulo, capital, e aí a gente mudou para o ABC, né, para a região do ABC, lá em São Paulo. E naquela época, né, tinham poucas igrejas, né, não é igual hoje, tem uma igreja em cada esquina, né? Sim. E aí meu pai descobriu uma igreja na mesma rua da nossa casa. Só que era um lugar, assim, horroroso, né? Aí meu pai chegou lá, falou, cara, isso aqui tá muito ruim. Ninguém vai vir aqui nesse lugar, não. Ninguém vai entrar aqui, não. Nossa, era tão ruim. Era assim, era um quartinho no fundo de uma casa. Nossa. Aí meu pai chegou lá. Nós somos 4 irmãos, quer dizer, só a nossa família já era 6 pessoas. Encheu. Mais umas 5, 6 que frequentavam lá, não cabia no quarto. Só Deus pra converter mesmo alguém nessa Aí meu pai falou assim, cara, não tem condição de ficar aqui. E aí a nossa casa era uma casa muito simples, muito humilde, mas tinha um quintal grandão, né? Meu pai na época era feirante e ele falou, se vocês quiserem, nós levamos a igreja lá pra casa. A gente põe uns bancos lá no quintal. Caramba, que legal. E as crianças nos quartos. E isso aconteceu por quase 10 anos. Essa igreja funcionou no quintal da minha casa, entendeu? Então eu costumo brincar que eu só não nasci na igreja porque minha mãe foi pro hospital, né? Verdadeira igreja de fundo de quintal, né? Fundo de quintal. Exatamente. Então, e aí, lá nesse lugar, né, nós ficamos, essa igreja funcionou na nossa casa.
Então a gente cresceu nesse ambiente de igreja dentro de casa, né? Foi muito tempo assim, né, lá dentro de casa, né? E aí, depois a gente, coincidentemente, a gente alugou a casa onde era o quartinho do fundo. Original. A igreja mudou para aquele lugar, sabe? E ficou lá muitos anos, e a gente ficou lá. Eu fiquei nessa igreja até quando eu casei, com 23 anos. Fiquei 23 anos nessa igreja, né? Igreja presbiteriana de Rude Ramos, né? Que chama o bairro lá em São Bernardo. E nessa igreja, né? Era uma igreja presbiteriana ultra mega tradicional, daquelas que você não podia bater palma, você não podia fazer um bocado de coisa, né? Lá você não podia fazer nada, né? Você tinha o direito de ouvir e ficar quieto, né? Perguntar pra mulher quando chegar em casa. Mas, por incrível que pareça, nós tínhamos um grupo de jovens altamente engajado. Assim, engajado pra valer mesmo. Coisa que rara de ver hoje. Que era um grupo assim, que a gente ia para a escola dominical de manhã, no domingo de manhã, ia para casa, almoçava, voltava para a igreja, e a gente ficava a tarde inteira fazendo evangelismo, ou visitando hospital, asilo, fazia evangelismo de praça, que era uma coisa incomum, né? Porque só quem fazia isso eram os assembleianos, né? Aqueles de terninho, xadrez e tal, né? E a gente ia pra praça, levava violão, cantava, evangelizava e tal. E à noite o culto. Então a gente passava o dia na igreja. Segunda-feira matava a aula, né? Não, presbiteriano, evangelizando, indo na escola dominical, era comum. Brincadeira. E aí o que aconteceu? Só que na minha cabeça eu era crente, né? Sim. Certo? Eu não tinha essa ideia que eu não era crente. Fazia tudo que o protocolo mandava, né? Tudo que mandava, né? E aí, a gente também não era muito normal no sentido presbiteriano da palavra, né? A gente, assim, todas as férias, a gente arranjava um lugar para viajar com a galera. E eu e um irmão meu, um dos meus irmãos, nós éramos mais doidos da turma, né? Então a gente era os desbravadores, né? Então a gente falava assim, ó, fiquei sabendo que tem um evento, um acampamento, não sei o quê, não sei aonde. Lá no NEM, né? De igreja também. Aí ia eu e meu irmão, a gente via, ó. Espiava a terra. Voltava, gente, é legal. Aí levava a turma. Legal. Geralmente a gente ia assim, com 30, 40 pessoas, né? E a igreja era uma igreja, tinha 100 pessoas no máximo. E das 100, 50 era jovem, entendeu? Não sei como, né? Não sei como é que a gente conseguia, porque era muito ruim, né? Na época, era muito chato, sabe? Era aquela coisa bem maçante, assim, né? O pastor era um senhorzinho bem idoso, que eu amo ele, o reverendo Raimundão, né? Como a gente chamava. Reverendo. Tá vivo ainda? Tá vivo, ele deve estar com uns 200 anos. E aí, o Raimundão já tem mais de século, ele era o líder de jovem do pastor André. O Raimundão, ele era aquele senhorzinho, mas pensa um cara amoroso, sabe? Mas as pregações dele era assim, pegava aquele papelzinho amareladinho, sabe? Os esboços amareladinhos. Acho que ele chegava em casa e falava assim, deixa eu ver qual que eu vou pregar hoje. É esse aqui, ó. É tipo versículo do dia, né? Tipo assim, né? E assim, e a gente estava lá e a gente realmente queria andar com Jesus. E a gente ia para esses acampamentos e assim, isso ia mexendo muito com a gente. Mas teve uma vez que falaram para nós de um acampamento em Goiânia, chamado Acampamento Boa Esperança, ABE. Ir de São Paulo para Goiânia naquela época é mais ou menos sair daqui e ir lá para o interior do Pará. A sensação, sabe? Quando você tá indo pro meio do nada. Sim. Você, tipo assim, hoje você fala assim, não, nós somos um acampamento lá em São João do Gabriel, lá, São Gabriel da Cachoeira, sei lá como é que chama. Né? Lá no interiorzão do Pará lá. O que você pensa? Bom, não vai ter nada. O risco de levar uma flechada de um índio, né? Era essa a sensação. Logo não vou, né? Logo não vou. E aí, eu e meu irmão falamos, nós vamos embora, vamos lá. Aí nós viemos para Goiânia. Isso foi em julho de 1980.
né? E nós viemos para Goiânia. Eu lembro que a gente gastou, acho que 18 horas num ônibus maravilhoso, Nossa, sabe? Ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Rapaz. Flores do Campo, exatamente. E aí, cara, aí nós chegamos na rodoviária de Goiânia. Quem conheceu a primeira rodoviária de Goiânia, pensa um lugar horroroso. Eu falei, nossa, chegamos, falamos, não. Ainda bem que a gente é crente, né? Porque daqui nós não sai vivo, não. Cheio de índio em volta. Né? A gente imaginava, né? Tipo assim, né? Só que aí nós fomos para o acampamento e na época o ABE era muito longe da cidade, né? Hoje está dentro da cidade, mas antigamente era muito longe. Então eu pegava. Aí foi o pessoal do ônibus, tudo caindo nos pedaços, levar a gente. E a gente falou, nossa, cara, ainda bem que nós estamos resolvidos com Deus, tá tudo certo, né? Eu achando que era crente, né? Aí chegamos para o ABE. O ABE era um acampamento, vocês conhecem? Não chegaram a conhecer, nunca ouviram falar, não, né? Foi um acampamento muito famoso em Goiânia, construído pelos americanos. Cara, pensa, você tá num lugar horroroso e você chega no Oásis. Era o ABE. Caramba. Cara, o lugar não era bonito. Ele era assim. A gente chegou, sabe aquele lugar que você fica de boca aberta? Que é isso? Existe isso? Sabe? Você fala em termos de estrutura, assim. De estrutura, de beleza. É tudo muito simples, mas, rapaz, tinha um gramadão. Sei. A estrutura era simples, né? Tipo assim, tinha aqui o refeitório e o auditório embaixo, aqui os quartos masculinos, do outro lado os femininos. E no meio, um gramadão que dá, vamos pôr, 10 campos de futebol. Nossa. Uma grama lisinha assim, cara. Bem cuidado. Igual lá de casa. Lá Bem cuidadinho. Sabe? Todo tijolinho à vista, sabe? Legal. Cara, um lugar lindo. Mas o que era mais lindo naquele acampamento não era a estrutura. Estética, né? Mas sim aquilo que Deus estava fazendo ali, sabe? E aí eu fui tendo uma experiência. Naquela época os acampamentos eram de uma semana, né? E aí Deus fui tendo uma experiência com Deus ali. Cara, eu nunca tinha visto gente conhecer e falar de Deus daquela forma, né? Daquele jeito. Porque eu conhecia, era só aquela minha realidade, né? E aí, cara, chegou na última noite, eu lembro direitinho, foi no dia 20 de julho de 1980, às 20 horas aproximadamente. Você falou que eu não ia lembrar, né? Só pra te falar. Aí, tava cantando uma música, que eu lembro até hoje, não vou cantar, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Cantando uma música, e essa música falou demais. A música falava assim: a minha vida é um poema. Um poema que o Senhor ainda não terminou. Mas a cada dia, uma culpa, um pecado, uma falha no olhar, e a vida vai passando. E aí a música falava de que nós somos um poema que Deus quer escrever. E aquele dia eu falei assim, não, eu não quero que o poema da minha vida seja escrito por mim. Legal. Eu quero que o poema da minha vida seja escrito por Deus. E aí, a partir daquele dia, cara, a minha vida mudou. Assim, mas não mudou do tipo assim, eu tava no lamaçal de pecado, né? E aí virei crente. Não mudou nada no meu comportamento, porque eu já tinha um comportamento, né? Crente, ou cristão. Mas mudou na minha maneira de enxergar e se relacionar com Deus. A maneira de eu ver a palavra de Deus, de eu conhecer a palavra de Deus. Legal. E aí eu comecei a ler a Bíblia e querer estar com Deus. E assim, foi um impacto na minha vida, assim, com até caído um meteoro na minha cabeça e mudado tudo, sabe? Foi uma coisa muito louca. Muito louca. Foi tão profundo. Isso foi em 80, nós estamos em 2023. Dá um monte de anos. 43 né? anos. 43 anos. Nesses 43 anos pós 20 de julho, nunca, nenhuma única vez eu pensei em abandonar o evangelho. Legal. Entendeu? Nunca.
de tão profundo que foi isso, sabe? Esse impacto no meu coração. E aí, um ano depois, no outro ano, em julho do outro ano, 1981, o que a gente fez? Nós levamos 30 lá da igreja para Goiânia. Falou, não se assuste, né? Vai dar tudo certo. Exatamente. Nós vamos chegar. E foi assim. Aí em 81, aí Deus falou comigo uma outra coisa. Qual foi? Sai da tua terra. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. E vem pra outra terra. Mas Deus falou comigo assim: eu quero que você seja pastor. Legal. Uau. Esse E aí foi um choque na minha cabeça, porque eu amo mecânica, né? E eu sonhava nessa época, eu já estava com 17 para 18 anos, eu já fazia curso técnico mecânico industrial e estava me preparando para fazer engenharia mecânica. Então, Pode puxar ele. Aí. então tudo que eu estava fazendo era voltado para essa linha. E aí quando Deus falou assim, não, mas eu quero que você seja pastor. Falei, caramba, e agora, né? Falei, mas se Deus me quer pastor, tudo bem, é você, mas eu quero continuar Fazer as duas coisas. na mecânica. E na, aí, na época não se pensava muito em bivocação, assim, né? Em fazer duas coisas. Pastor e engenheiro ao mesmo tempo, né? Na época você era pastor, você não era mais nada. Isso. Desculpa, gente. Aí, eu falei assim, não, mas eu acho que Deus quer que eu seja um crente melhor. E eu não entendi muito bem o que era esse negócio de ser pastor, sabe? Sim. Eu falei, vou seguir minha carreira aqui. Mas aí eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte. Isso eu e Deus, né? Nas nossas conversas. Né? Falei, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Ninguém vai sair perdendo. Ninguém vai sair perdendo. Eu vou entrar nos 2 cursos. Legal. Aí eu entrei na engenharia mecânica e ao mesmo tempo no seminário, fazendo teologia. Então eu saía de casa, lá em São Paulo, que é tudo pertinho, né? Eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava 11 horas da noite. Nossa. Todos os dias, de segunda a sexta. Porque o curso de engenharia era integral, que eu fazia na Faculdade de Engenharia Industrial, e o curso de seminário era noturno. Seminário Qual será que ele presbiteriano. fazia? Seminário presbiteriano. Qual será que ele fazia milhão, né? Rapaz, fica me entregando aí. O de teologia, claro. Claro, foi por isso que eu falei. Não, e o pior, assim, o primeiro ano, cara, foi um choque pra mim. Por quê? Eu entrei pro seminário, o que eu queria? Eu queria conhecer a Bíblia. Porque o meu tava noiado em conhecer a Bíblia. Eu queria conhecer a Bíblia. Primeiro ano de seminário, nós abrimos a Bíblia nos cultos que aconteciam uma vez por semana. Nossa. Nas aulas, não abriu a Bíblia nenhuma única vez. Uau. Aí eu falei, rapaz, e agora? Né? Fedeu. Lascou. Porque assim, eu vim aqui para estudar a Bíblia, mas eu não estudo a Bíblia. Ninguém abre a Bíblia. Não, no começo eu levava a minha Bíblia pra aula. Aí eu falei, acho que não adianta trazer a Bíblia pra aula, não. Ninguém nem... E aí eu falei, rapaz, e agora? Que eu vim aqui para estudar a Bíblia e ninguém... não estuda a Bíblia aqui. E aí, ainda mais o primeiro ano, que é aquelas matérias mais básicas, né? Aí, e o curso de engenharia, pauleira, né? Passou o primeiro ano. Aí quando foi chegando, assim, antes de começar o segundo ano, aí Deus me deu um discernimento, assim, que é muito forte na minha vida até hoje. E por isso que eu tô colocando ele, porque eu acho que é um ponto muito, muito forte na minha vida. Eu estudando a Bíblia, eu fui entendendo o que era ser um pastor. E ser um pastor, não no título, mas na função, era cuidar de pessoas. Era investir na vida de pessoas, era dar atenção às pessoas, gastar tempo ouvindo, conversando, entendendo o coração das pessoas, ajudando as pessoas a entender a palavra e por aí, né? E aí eu cheguei a uma triste conclusão.
eu não conhecia nenhum pastor. Uau. Eu conheci um monte de gente Pregador. que tinha título de pastor, mas eu nunca tinha tido um pastor na minha vida. Nunca. Caramba. Todos os homens que passaram pela nossa igreja lá, eles eram pregadores. Né? Daqui do versículo do dia. Eram pregadores, eram chatos, entendeu? Eram aqueles caras que eu jamais ia pensar em sentar com ele para abrir meu coração, trocar Confessar um pecado, confessar um pecado, ou trocar uma ideia. Jamais. Era a última pessoa do meu círculo que eu ia abrir meu coração, era com aquele cara lá. Aquele cara não tinha nada a ver comigo. Sim. né? Uhum. É uma figura de fato que ele distancia. Acho que o púlpito ele traz até essa imagem, né? Isso, Esses exato. púlpitos mais altos, assim, né? É um distanciamento que você tem do cara que tá lá na frente gigantesco, né? Às vezes a única ligação que você tem com ele Então é o que você cara tá veste ouvindo. uma roupa que eu não visto, É. tem um vocabulário que eu Você não não tenho, entendeu? O cara, assim, ele não tem relação nenhuma. E aí Deus falou uma coisa pra mim, assim, muito forte. Que é muito forte até hoje. Sim. Deus falou, tá vendo como é que esses caras são? Seja o contrário. Uhum. Deus falou assim, tá vendo? Tudo isso que você tá chegando à conclusão que é ser pastor, não estamos falando de título, não estamos falando de dirigir igreja, não estamos falando nada disso. Eu estou falando com você de você cuidar de pessoas. Então é o seguinte, o dia que eu te chamei lá no acampamento, aí Deus falou muito forte comigo, isso pro meio presbiteriano já é complicado, né? É. Deus falar é complicado, né? E aí Deus falou comigo assim, eu quero que você seja pastor. Não se preocupe com o título. Eu quero que você seja pastor. Rapaz, aquilo foi o segundo divisor de águas da minha vida. O primeiro foi lá No no acampamento. 20 de julho. Uhum. E o segundo divisor de águas, infelizmente eu não guardei essa data, mas eu lembro que foi um dia específico. Deus falou de uma forma assim, tava eu e Deus lá no meu quarto. Você lembra da imagem, né? Lembra do dia. Isso, eu não lembro da data, mas eu lembro exatamente da imagem, do momento que eu estava lendo a Bíblia e Deus falando comigo, né? Isso. Olha, eu quero que você seja pastor de pessoas e não pastor de igreja. Sim, legal. E aí, cara, toda a minha percepção do seminário mudou. A minha visão da engenharia mudou. Como eu ia lidar com as pessoas começou a mudar. Entendeu? Tudo mudou na minha vida a partir desse dia. Porque aí, tudo que eu fazia, eu falava assim, eu preciso entender como eu posso usar isso para ajudar alguém. Então, toda a experiência que eu passei a ter a partir daquele dia, eu falava assim, como eu posso guardar isso no coração para um dia ajudar alguém? Entende? Entendi. Então, assim, as experiências boas e ruins. Os textos que eu lia, eu anotava, né? Naquela época, né? Sim. No papiro e tal. Tinha um escriba do lado, né? Anotava no papiro e tal. Uma pena, né? Uma pena aqui do lado. E aí, assim, e eu fui guardando isso, sabe? E aí, cara, o curso de engenharia foi cada dia tendo menos sentido na minha vida. E o curso de teologia tendo mais sentido na minha vida. Sabe? Mesmo assim, eu fiz 3 anos e meio de engenharia. No homem, chegou quase a acabar, ué. Quase acabar. E aí, quando eu tava. Só que assim. Tava, Ou se acabar, né? não, exatamente. Quando eu tava com 3 anos e meio, que o curso era semestral lá na engenharia, né? E aí, quando eu terminei o 7º período, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, não tô dando conta mais. Tô assim, acabado. Eu vou ter que parar um curso. Não dou conta de parar. Não dou conta mais. Não tem mais cabeça. Minha cabeça não está conseguindo processar mais. Aí eu comecei a levar pau nas matérias de engenharia.
dos seminários, todas as notas eram top. 100%. Mas da engenharia, comecei a levar pau, parece que o negócio não entrava mais, sabe? Uhum. Sim. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não tem jeito, eu vou ter que parar um curso. Ele, meu pai, meu filho, não tem problema não, tá tudo certo. Desde que seja teologia que você vai parar, né? Aí ele falou assim, não tem problema, depois você faz teologia. Aí eu falei, pai, aí é o segundo probleminha que eu quero parar a engenharia. Rapaz, 20 anos pro meu pai me perdoar de ter parado a engenharia. Caramba. 20 anos. Sem exagero. Caraca. 20 anos pro meu pai me perdoar de eu ter parado a engenharia. Eu fico pensando assim, hoje já é um curso que é extremamente reconhecido. Imagina na época, né? Um filho entrar na engenharia e tá quase se formando e parar. Assim, a faculdade que eu fazia na época, que é a FEI, né? Não sei se vocês conhecem, lá em São Paulo ela é muito famosa, porque era uma das melhores faculdades de engenharia, só perdia para a USP. Nossa. Em engenharia, entendeu? Especialmente na área industrial, porque é a faculdade de engenharia industrial. É voltado para isso. Para a área industrial mesmo, né? Então, e eu queria fazer engenharia automobilística, né? Que era o único curso de engenharia automobilística, não sei se hoje tem outros, mas na época era o único que existia no país. Nossa. Entendeu? Tipo assim, eu tava sabe? E eu falei, não, eu não... Você tinha tudo pra dar certo, né? Tudo pra dar certo. Podia até ter dinheiro hoje. Podia estar andando num Tesla aí hoje, né? Tá vendo? Aí, deu modo. Feito por você mesmo, né? Feito por mim. A alegria de todo pai é falar que o filho é engenheiro, né? Exatamente. E aí, cara, aí eu larguei a engenharia, fui pro seminário, continuei o seminário, né? E aí eu concluí, aí um ano antes de terminar o seminário, eu conheci a minha esposa, que era de Goiânia. Eu não conhecia ela, eu vinha em Goiânia todo ano praticamente. Desde aquela 80 eu vinha aqui quase todo ano. Pra esse mesmo acampamento. Aí eu criei vínculos com a cidade. Foi nesse acampamento um detalhe interessante. O Paulo Júnior e a banda Sal da Terra Tava tocando acampamento. estavam no acampamento. Ah, entendi. No de 80 ou no... De 80. De 80? Ah, legal. Entendeu? Eu conheci o Paulo Júnior lá em 1980. Caramba. E aí, assim, aí essa menina, que foi a minha primeira esposa, né? Ela era de Goiânia. Quando a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Quando a gente foi casar, ela falou assim, nós vamos morar onde, né? Goiânia ou São Paulo? Eu falei, não tem nem o que perguntar, tá resolvido, é Goiânia. Porque eu tinha uma paixão por Pela Goiânia cidade. por conta de todo esse histórico, né? Do ABE na minha vida e tudo mais. E aí eu vim para Goiânia e eu acabei fazendo o último ano de seminário aqui no seminário de Goiânia, Presbiteriano de Goiânia, lá no... Esqueci o nome. Seminário Presbiteriano Brasil Central. E aí eu terminei, então meu diploma é de Goiânia, mas eu fiz só o último ano aqui, na verdade, né? O resto foi todo feito lá no José Manuel da Conceição, no JMC lá de São Paulo. Bom, então isso aí foi um pouquinho do porquê eu entrei pro seminário, porquê que eu vim para Goiânia, né? E o quanto isso foi, assim, importante na minha vida, né? Então, esses dois marcos, né? A minha conversão e a minha decisão pelo ministério pastoral de ser pastor. Sim. E não Ter o título. de ter o título ou de cuidar de uma igreja. Isso aí foi um detalhe lá na frente, né? Legal. E aí depois disso aí, você mudou pra Goiânia, então? E quando foi que o senhor assumiu a igreja, assim, definitivamente? Quando foi que começou o ministério pastoral na Vera, assim? Então, quando eu formei em 86. Que eu tomei a decisão de pastorado, né? Eu logo entrei, no outro ano entrei no seminário, né? Eu formei em 86 e em 87 eu pastorei a minha primeira igreja presbiteriana lá em Goiânia, uma congregação da primeira igreja de Goiânia, que é hoje a igreja presbiteriana do Bueno. Na época essa igreja era uma igreja filha da primeira igreja presbiteriana e funcionava dentro do IP, né, que é uma escola, um colégio muito famoso lá em Goiânia, né?
E então, na época, a igreja era dentro da escola. Literalmente dentro da escola. E foi um primeiro ano, assim, muito legal, né? Porque eu cheguei lá, muito novinho, né? Primeiro, assim, ninguém dava R$1 por mim, né? Porque R$1 não era real na época, né? Cruzeiro. Um réis. Nem sei que moeda que era na época. Um talento. E aí ia ser muito novinho, né? Você fica e aí, rindo e vai chegar. Em nome de Jesus, você chegar conservado assim, aí. E aí, cara, eu cheguei na igreja, a igreja assim, só os cabelinhos brancos. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui nesse asilo, né? Rapaz, os caras falaram que ia me dar uma igreja e me deram um asilo. Só tinha velho na igreja. E eu falei, que agora? O que eu vou fazer aqui, né? Aí, né? Falei, vamos lá, né? Aí eu comecei a descobrir o quê? Que os filhos daquele povo estavam tudo desviado. Tudo desviado. Falei, ó, pronto. Já sei o que eu vou fazer. Atrás dos filhos. Vou atrás dos filhos desse povo aqui. Eu falo velhinho, né? Que na época eles eram velhos pra mim. Hoje eles eram tudo novinhos. Eles tinham uma faixa dos 40, né? Sim. Como eu tinha 20 e pouco, eles eram muito velhos pra mim, né? entendi. Agora você entendeu, né? Agora eu Agora você entendi. entendeu a minha igreja. Não, eu entendi. Eu sei como é que funciona isso. E aí, eu falei, eu vou atrás dos filhos desse povo. Eram adolescentes e jovens, né? E comecei a ir família por família e comecei a conquistar esses adolescentes e esses jovens. Nada melhor pra um pai, né, que vê um... Exatamente. envolvendo Aí os o filhos. povo me amava, né? Porque meu filho tá desviado, de repente chega um cara que gasta tempo com ele, traz ele de volta pra igreja, entendeu? E aí, em um ano, a igreja dobrou de tamanho. Caramba. Por quê? Porque era 40, 50 pessoas, tudo mais velho. No final do ano, estavam as famílias desses caras todas na igreja lá. A moleque... Não, eu cheguei a fazer um acampamento com os jovens, tinha 60 jovens, Nossa. entendeu? Para uma igreja de 50, 100 pessoas, era uma revolução, né? Sim. E foi uma coisa assim linda de ver o que Deus fez. E aí eu falei, esse aí é meu ministério. Que Deus tinha falado comigo lá. Você vai pegar pessoas e vai cuidar das pessoas. Só que, o que aconteceu? A cúpula da igreja foi lá e falou assim, não, esse cara cresceu demais. Em um ano eu dobrei a quantidade de gente na igreja. Na verdade eu não dobrei a quantidade de pessoas. Eu só trouxe de volta quem tinha saído. Legal. Entendeu? Não é que a igreja, não é que eu fiz milagre, não. Entendeu? Eu só fui lá e comecei. Se importou, né? Se importei com aqueles meninos que ninguém ligava pra eles. Só isso, mais nada. E aí, porque o pastor que estava antes de mim era um senhorzinho de 70 anos. Entendeu? Naquele mesmo problema que eu Lá em São Paulo. tinha na minha época de adolescência em São Paulo. Eu falei, eu quero ser diferente. E o resultado foi assim, imediato. Só que aí a política da igreja foi lá e me arrancou. E aí eu fui pastorear uma outra igreja presbiteriana, fui plantar uma nova igreja em Goiânia. E aí, eles falam que você tem que sair, não tem o que fazer. Não tem conversa. É assim, né? Eu costumo dizer... Aqui a gente pode falar palavrão ou não? Pode, que isso, claro. A gente gosta. Gente, eu sou crente, fique em paz. Viu? Na igreja presbiteriana é o seguinte, a gente sempre faz acordos. Eu lembro desse acordo, ele falou pra gente. A gente entra com a bunda e eles entram com o pé. Então eu fiz um acordo naquele ano, né? Desses acordos. E aí, rapaz, e assim, você fala assim, porque eu cheguei no final do ano todo feliz, né? Tipo Ano assim, que vem... puxa vida, que legal, né? Que Consegui Deus tá trazer. fazendo. Agora eu vou trabalhar a profundidade dessa galera, né? Mas, né? Meteram um pé na minha bunda e eu tive que sair. E aí um outro pastor de Goiânia me convidou para plantar uma igreja na cidade. E eu fui plantar essa igreja em Vila Brasília, chama o bairro lá, né?
E fomos para Vila Brasília plantar essa igreja. E foi também um tempo assim, maravilhoso, porque era uma igreja... Tinha um grupo familiar lá que já acontecia, né? Tinha um grupinho que já reunia lá. E eu fui para realmente plantar a igreja. Aí nós construímos a igreja que e legal. tal. E assim, eu fiquei lá 3 anos nessa congregação lá, nessa igreja. E assim, foi uma coisa assim, muito jóia. Por quê? O grande diferencial do meu ministério sempre foi esse, né? Eu, primeiro, nunca fui preocupado com a política presbiteriana. Uhum. E, ao mesmo tempo, sempre altamente preocupado com as pessoas. Então, assim, eu morava muito... Na época, não tinha dinheiro para pagar aluguel, né? Então, eu morava numa casa emprestada do meu sogro e era muito longe da igreja. Mas eu não queria nem saber. Eu estava lá todo dia, na casa das pessoas, almoçava, jantava. Um povo muito simples, né? Um bairro muito simples na época. Hoje está um bairro bem legal, mas na época era um bairro bem ruim, assim, bem... Não tinha uma rua asfaltada, nenhuma rua asfaltada no bairro. E a esposa do senhor encarou o ministério tranquilo também, assim, foi... Então, isso é a minha primeira esposa, Sim. né? Que é a Liliane, né? E dentro do meu ministério, a gente, assim... Eu sempre entendi isso, que o ministério é a casa, não sou eu. É a minha casa. Era eu, minha mulher e meu filho na época, né? E a gente sempre entendeu e caiu para dentro do ministério. Então, meu ministério sempre foi muito voltado para pessoas. E eu nunca me preocupei em ser o pastor principal das igrejas que eu trabalhei, entendeu? Sim. Aliás, eu não queria. Uhum. Me chamaram algumas vezes para assumir o pastorado principal da igreja. Eu falava, não, isso não é para mim. Chama esses caras que gostam. Eu não gosto disso, eu gosto de ficar no meio do povo, eu gosto de ficar com a galera, eu gosto de ficar com o povo. E isso é verdade, né? A gente verdade. tá aqui pra testemunhar que, de fato, o que marcou a gente na Sal da Terra, óbvio, né? Todo o desenvolvimento e tal, mas foi a presença lá do senhor recebendo a gente. Isso é impactante. Até brinquei com o Lucas assim, falei, cara, eu acho que eu encontrei o primeiro cara que desenvolve o ministério pastoral que eu gosto. E a gente sempre ficava brincando, né? Com questão de pastor e tal. E foi uma recepção, assim, bem calorosa, né? De se importar mesmo com a vida, né? Sem interesse nenhum. E isso marcou muita gente. Eu assim. também senti essa perspectiva muito da falta do interesse, né? Nunca teve interesse envolvido, assim, né? Sim. Nunca houve um convite, mesmo em épocas de crise que a gente viveu, às vezes procurou o pastor André, nunca houve um interesse, assim, de chamar a gente pra ir pra igreja dele, né? Ou de... Enfim, né? Tipo, eu me lembrei também que ele foi o primeiro cara que eu vi que roubou o pão da própria igreja pra dar pra nós, você lembra? Eu lembro. Nós tava na conferência de pastores. Você é da Sal da Terra, vou contar agora um mistério sobre a vida do pastor André. Cuidado com o fica contrário. me Você é da Sal da Terra, vou entregar o pastor André. A gente foi lá visitar, né? E aí teve uma conferência e tava incluso na conferência um lanchinho, né? Aí vi um pãozinho embalado, né? Pão gostoso, rapaz. Um sanduíche natural. Queijo, presunto, tomatinho. Eu sei, viu, Julião? Só que era um, né? Era um só pra cada membro da igreja, né? Aí o pastor André foi lá na cadeira da gente, falou assim, ei, pessoal, tudo bem? Estão gostando? Aí o Wagner brincou, né? Assim, moço, tá bom demais aqui. Eu falava pra você, mas se tivesse outro pãozinho desse aqui... Aí o pastor André deu aquela olhadinha assim, né? Aqui é só um pra cada. Mas eu vou arrumar pra vocês ali. Aí Vou ele foi lá na multiplicar, né? cozinha, voltou com mais 2 pão pra nós, né? Eu falei, rapaz, o cara tá... Muito bom. É isso aí. Mas é porque... Mas tem muito a ver com... É o que eu falo, né? Aquele dia na minha vida foi tão profundo que pra mim, cara, eu não tô nem aí com título, com qual é a função que eu exerço na igreja. O meu negócio é gente, pessoas. E eu falo, nem todos os pastores têm que ser assim, graças a Deus, né? Não ia funcionar, entendeu? Mas foi um chamado meu. Então, a minha identidade pastoral é ser... Alguns brincam que eu sou pastor, né? Sim. Então a paternidade do meu coração é muito evidente em tudo que eu faço, entendeu?
Então eu olho para as pessoas como pai, entendeu? E como pastor, no sentido literal da palavra, né? De cuidador, né? Daquele que cuida. E tem hora que bate, né? Claro. Sim. Certo? Mas com uma intenção de cuidado, né? E depois que a minha primeira esposa faleceu, né? Isso tem 16 anos, né? Que a minha primeira esposa faleceu, aí eu casei com a Claudinha. E assim, e tem sido um ministério junto com a Claudinha muito joia, porque ela apesar de ter um coração extremamente maternal, ela tem um ministério de exortação. Então, assim, o povo vai fazer aconselhamento conosco, é muito engraçado, né? Porque é assim, ela bate... É o morde a sopra. Morde a sopra. Morde a sopra. Esses dias nós estamos fazendo um aconselhamento com o casal, né? E aí a Claudinha não pôde ir. Aí a mulher, assim, sabe quando a pessoa fala sem parar pra pensar? Ela falou pra ele assim, nossa, hoje a gente vai apanhar pouco. Muito bom. Ai. Legal. Mas é muito interessante porque realmente é uma coisa de cada um, né? Sim. Deus tem um dom pra cada um, um chamado pra cada um e uma proposta pra cada um. Então Claro. a gente tem que discernir de Deus o que Deus tem pra mim e cair de cabeça naquilo, entendeu? E porque nossos grandes desafios que eu vejo hoje, especialmente para vocês que estão aí novos, é a falta de foco. Porque tem muita coisa boa para fazer. Sim. Mas será que Deus me chamou para fazer tudo? Quem eu sou? Né? Qual é a minha identidade? Entendeu? Você consegue definir a sua identidade pastoral numa palavra? Entendeu? E aí, isso é uma coisa que nós temos que ter. Claro. Nós temos que ter. Por quê? Eu não vou conseguir ser o pregador Paulo Júnior. Porque essa não é a minha identidade. Não foi o que Deus deu pra mim. Então, durante muito tempo, eu ficava frustrado. Muitas vezes eu senti isso, né? Porque eu não conseguia pregar igual o Paulo Júnior. Entendeu? E aí Deus falou comigo, mas o Paulo Júnior não consegue olhar para as pessoas igual você olha. E aí? Aí, sabe? Puxa vida, é isso mesmo. Por quê? Porque nós somos um corpo, muitos membros, e cada membro tem uma função. É isso aí. Então, eu não posso querer, como olho, ser boca. Eu sou olho, eu não sou boca. O olho querer falar não vai funcionar. É isso Como aí. a boca não vai conseguir enxergar como o olho enxerga. Então, ou seja, cada um, né, vai exercer aquilo que Deus tem para sua vida, e a gente precisa exercer isso da melhor forma possível, com toda inteireza de coração. Então, por exemplo, a minha vida pastoral, eu tenho 36 anos de ministério. Eu estou há 2 anos com dedicação exclusiva só. Eu nunca fui de dedicação exclusiva. Eu sempre tive trabalhos, né, fora da igreja. Eu sempre trabalhei fora da igreja. E para mim isso sempre foi muito importante, né? Vocês dois são... Sim. Só um adendo antes. Isso pra nós, inclusive, quando a gente ouviu, lá na casa do senhor, inclusive, né? Foi um choque. Um absurdo. Porque eu falei assim, como assim um cara que tem tanta inteireza de coração, igual o senhor falou, não é exclusivo, né? Não tem dedicação exclusiva pro serviço que ele exerce. E a gente voltou, e eu acho que o que a gente mais conversou Foi sobre desde então foi sobre isso. Do tipo, cara, isso. O problema nosso não é falta de tempo. não né? é falta de tempo, é falta de tempo. inteireza de coração, Isso. né? E aí a gente ficava, não, mas não, Lucão, né? Assim não. Deve... dá conta, não, né? É conversa fiada, É, não contou tudo, não. É, exatamente. Mas com o tempo a gente foi percebendo que, de fato, o que vocês se propuseram a fazer, né? De fato, era só a expressão de uma inteireza de coração. Seja no ministério, no trabalho, né? E aí a gente tem refletido demais sobre essa questão aí, né? Importante. Tanto é que foi a primeira vez que a gente ouviu a expressão dedicação exclusiva, né? É. A gente sempre usava a expressão ministério bivocacionado, né? Aí Eu, particularmente, eu tenho dificuldade com essa palavra de ministério bivocacionado. Sim. Isso. Por quê? Eu não creio. Eu nunca tive 2 vocações. Sim, sim. É.
Eu nunca tive 2 vocações. Eu tive 2 funções, Uhum. mas uma única vocação. Entendeu? A minha vocação é pastoral. Então é o seguinte, eu já fiz de quase tudo na vida, né? Eu tava contando para vocês ontem que eu mexi com impermeabilização, né? Foi. E muitos anos, né? Então é o seguinte, os meus funcionários, peão de obra, eram os meus discípulos. Uhum. Sim. Então eu cuidava deles como eu cuido hoje de uma pessoa da igreja. Aí. Então eu tava eu falei, eu ia na festinha de aniversário deles, tomar tubaína, entendeu? Tubaína, rapaz. Nem sabe o que é isso, né? Sabe. Refrigerante. É. Então, assim, eu era amigo deles, amigo da família desses funcionários. Uhum. Os meus funcionários, pra você ter uma ideia, eu tive a empresa há 15 anos. A maioria deles trabalhou comigo pelo menos 13. Caramba. E vocês mexem com construção civil, vocês sabem. sim. Peão, a última coisa que eles têm é fidelidade, né? isso aí. Muito Se o volátil. cara pagar R$1 a mais, vai embora, né? Os meus não iam, por quê? Porque eu era pastor na vida deles. Nunca usei esse termo, Uhum. entendeu? Nunca falei eu sou seu pastor. E nada Mas- te faltará. Mas o meu olhar para a vida deles era um olhar de quem cuidado, é né? minha família, de cuidado. Muito bom. Entendeu? Aí eu fui trabalhar, vender pão de queijo congelado, rapaz, vende de tudo, né? Depois não dá pra saber porque que o pai dele ficou indignado que ele não fez engenharia. Exatamente, né? E aí, né? Por exemplo, os últimos 18 anos aí tinha agência de turismo e tal. Então, assim, eu sempre fiz um monte de coisa. Só que é o seguinte, não tinha ninguém que não passasse na minha vida que não fosse cuidado, influenciado pela minha maneira de ser. Sim. Entendeu? Até tem um caso, assim, que eu acho que ele é bem emblemático, assim, acho bem interessante de contar, que revela um pouco disso, né? É um cara que era um fornecedor meu lá da agência de viagens e ele trabalhava numa operadora e assim, aquela relação bem comercial mesmo, assim, nem tinha tanta amizade assim com o cara, sabe? Era uma coisa bem comercial mesmo. Beleza. E esse cara foi mandado embora da empresa dele e eu mandei um e-mail para ele. Eu mandava sempre para todo mundo que, né? Eu mandava assim, Deus te abençoe e tal, né? No novo lugar, para onde você for, né? Legal. E tal. Uma coisa assim, 3 linhas, aquela coisa bem quase que de praxe, né? Sim. Passou uns dias, ele me ligou. Eu queria tomar um café com você. Eu falei, vem cá, né? Aí ele chegou, começamos a conversar, potoca, né? Aquelas abobrinhas e tal. Aí ele falou, eu vi que ele tava incomodado. Falei, rapaz, você tá querendo falar alguma coisa? Você tá tão... Sabe quando o cara vai ficando assim, inquieto e tal? Tá tudo bem, você quer... Aí ele falou assim, eu preciso falar um negócio com você. Eu falei, pode falar, cara, fica em paz. Ele falou, é o seguinte, minha vida tá um caos. Você sabe, eu conheci a esposa dele, que também trabalhava no turismo, trabalha até hoje, os dois trabalham ainda no turismo. Falou, você conhece minha esposa, mas o meu casamento tá acabado, tá? E é o meu segundo casamento. E eu venho meditando, sabe? Por que isso está acontecendo comigo? E eu cheguei a uma conclusão. Falta Deus na minha vida. Olha aí. Falta Deus na minha vida. E aí eu comecei a pensar, como eu vou encontrar Deus? Cara, toda vez que eu pensava como eu vou encontrar Deus, eu lembrava de você. Olha só. Achei que ele ia procurar uma igreja, assim. Achei que ele ia Entendeu? procurar Aí ele falou assim, cara, eu nunca conversei com Deus, eu não sei orar. Mas eu falava assim, e agora? Onde eu vou encontrar Deus? E toda vez que eu pensava isso, a sua imagem vinha na minha cabeça. Que legal. Então eu vim aqui para saber e perguntar para você como eu encontro Deus. Me leva na sua igreja? Caramba. Aí eu falei, então tá bom. Aí evangelizei. Aí no domingo seguinte ele foi na igreja.
coincidentemente, aquele domingo teve um apelo, ele levantou a mão e está firme até hoje na igreja. Glória a Deus, legal. Então, Muito assim, eu nunca falei, eu não falo para ninguém que eu sou pastor. As pessoas às vezes sabem, né? Descobrem, né? Porque hoje em dia tudo é fácil de descobrir, né? Mas eu não falo, eu não saio falando, eu sou pastor, hein? Nossa, me chama de pastor, nem gosto que me chame de pastor, eu gosto que me chame de André, porque esse é meu nome, né? Ninguém chama você de engenheiro Wagner, chama de Wagner, entendeu? Então eu não gosto, né? Isso é pessoal, tá? Se vocês quiserem ser chamado de pastor. Muito obrigado. Lá na minha igreja só pode chamar a gente de pastor. Até né? porque eu também não sou, né? Aliás, né? Segundo cuidado, Paulo Júnior, né? Segundo... E aí, cara, e esse cara, infelizmente o casamento dele acabou mesmo, né? Não teve, a gente tentou de todas as formas, não teve jeito. Acabou, mas o cara tá lá, tá firme, sabe? E então, isso mostra o quê? Que o ser pastor é algo que eu sou, não é o que eu faço. Entendeu? É quem eu sou. Então, eu sou quem eu sou onde eu estiver. Não interessa o que eu estou fazendo. Exatamente. Entendeu? Não interessa onde eu estou. Com quem eu estou. Se eu sou e acabou. Ponto final. Entendeu? Então, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Foi muito claro. Eu posso estar em qualquer lugar. Então, por exemplo, na época que eu pastoreava lá na Presbiteriana, eu tinha um desafio. Por quê? Dentro da igreja presbiteriana, hoje mudou muito, mas na época isso era muito forte. Né? Não estou falando de 30 anos atrás. Né? Então, 30 anos atrás, na igreja presbiteriana, não existia esse negócio de pastor que trabalhava fora. Sim. Eu era praticamente o único. Na época eu não conhecia nenhum outro que tinha isso. Eu era o único. Na cidade. Pastor tinha que ser de dedicação exclusiva. Tinha que ser de dedicação exclusiva. E eu não era. E eu enfrentava muitas pressões na igreja para não ser assim. Mas eu falava, gente, eu tô aberto para Deus, eu sou obediente. O dia que Deus falar para mim, para e fica aqui, eu vou ficar, não tem problema com isso não. Porque eles falavam para mim assim, né? Eu ouvi isso milhares de vezes. Não, é porque você não tem fé para parar e depender da igreja, né? Eu falava, rapaz, vou falar um negócio para você não sabe o que é fé. Olha assim, me diz qual foi o dia que o seu salário atrasou lá na igreja. Os caras tudo sem graça, né? Porque a igreja presbiteriana nesse aspecto fiel, né? É muito boa, né? Os caras ganham bem, não tem atraso, deixa de pagar tudo, mas o pastor recebe. Não. Entendeu? Falei, meu filho, lá na empresa, deixa eu ficar quieto pra você ver se eu recebo no final do mês. Entendeu? Então, assim, quem é que exerce mais fé? Eu que tenho que entrar no negativo e fazer virar positivo até o fim do mês? Eu sei que tá garantido. Ou sei que tá garantido. Então, se é uma questão de fé, meu filho, então eu quero que você aprenda a ter fé. É quando você tem que correr e esperar que Deus vai mandar o cliente, que Deus vai mandar a venda, que Deus vai mandar para você pagar suas contas. Aí é fé. Isso aí. Você tá entendendo? Sim. E aí, então assim, eu nunca me incomodei com isso não, sabe? E nunca fui frustrado. E o pior, os caras que trabalhavam, que eram de dedicação exclusiva, trabalhavam metade do que eu trabalhava na igreja. Entendeu? Por quê? Essa é a parte mais difícil, né, velho? Você vê o cara que tá trabalhando fora da igreja e ainda consegue trabalhar mais do que o... Mais do que o cara que tá lá por conta. Entendeu? Então eu visitava mais, eu gastava mais tempo com as pessoas, eu estudava, eu fazia curso, fazia pós-graduação, eu fazia isso, fazia aquilo, trabalhava. Só que eu sempre trabalhei em empregos que me davam certa flexibilidade. Eu não podia... isso também foi outra coisa que eu fui entendendo, né? Eu não posso ter um emprego que eu tenho que ficar preso, que eu não posso sair das 8 às 18, entendeu? Eu não posso. Porque eu não consigo, né? Porque aí realmente era difícil. Então, todo emprego era flexível. Assim. Eu sou pastor. Esse emprego encaixa na minha função pastoral? Encaixa. Então, beleza. Então, legal. Se não encaixa, eu nem tentava. Deus vai dar outro. Entendeu? Deus vai dar outra oportunidade. Então, eu sempre fui assim. Certo?
as empresas, né, que eu trabalhei, elas eram limitadas. Eu punha limite no crescimento delas. Por quê? Pra não interferir, né? Para não interferir. Porque uma empresa, ela começa a atingir um nível que exige a sua presença igual ao emprego de 8 às 18. Ou às vezes até mais, né? Às vezes até mais. Quando você que tá à frente, né? Cuidando e tudo mais. Exatamente. Então, todas as empresas que eu já tive umas 3, todas elas eram... Eu punha um teto. Ó, você vai crescer só até aqui. Uhum. Porque se você crescer mais do que isso, eu não dou conta de cuidar de você. Entendi. Entendeu? Bacana. E aí, porque essa não é a minha prioridade. Uhum. O meu emprego mantinha a minha renda. E não quem eu sou. Uhum. Entendeu? Então, quem eu sou é prioridade sobre o que eu ganho. Sim. Entendeu? Então, sempre foi desse jeito, entendeu? Legal. Não sei se... Não, é por aí. E a Sal da Terra? Onde é que a Sal da Terra entra aí na trajetória? A Sal da Terra entra lá em 1980, né? Quando eu conheci o Paulo Júnior, né? E a banda, né? A banda Sal da Terra é um capítulo à parte, né? Porque a banda Sal da Terra é um negócio interessante, porque eu não entendo nada de música, né? Igual vocês, mas eles eram muito ruins, entendeu? Paulo Júnior era o vocalista, cara. Nossa, não tinha como ser bom. Imagina ele cantando aquele sotaque de mineiro, É. barra goiano dele. No, cara, eles eram ruinzinhos, assim, sabe? Aquelas coisas assim. Mas, cara, o Paulo Júnior já tinha essa unção. Uhum. Quando eles paravam pra falar, Estava no Tinha que rameado. tinha que parar Ele tinha de que ter fechado cantar, a né? banda e abrido. mas é o tal negócio, era o momento, né? Sim. Deus usou isso como estratégia pra eles irem pros lugares. Sim. Que não tinha esse negócio de convidar pastor pra pregar em outra igreja. Não tinha isso. É. Não tinha essas conferências. Não era uma coisa comum, entendeu? Sim. Eu estou falando da década de 70, 80. Entendeu? A mobilidade não era tão fácil assim, né? Então, eu conheci o Paulo Júnior e desde então a gente ficou amigo. E o Paulo Júnior já era esse cara subjetivo, assim, na maneira de falar, já era. Não, ele foi aprimorando Foi isso. aprimorando. Né? Aprimorando? Até ele morrer, nós estamos ferrados. Hoje a gente ouve 3, 4 vezes, você entende, né? Daqui uns dias ele vai ter que ouvir 10, 20 vezes pra ver se consegue captar onde ele quer chegar, o nível que ele quer chegar, né? E aí, assim, então ele sempre foi muito fora da curva, né? E a gente ficou amigo, desde aquele acampamento, a gente ficou amigo. Entendeu? A gente fizemos várias programações, e eu na presbiteriana, e aí logo que, pra vocês terem uma ideia, quando eles estavam na presbiteriana, eles eram da igreja presbiteriana também, lá de Uberlândia, né? Aí a igreja presbiteriana fez eles plantarem uma igreja, chamava Igreja Presbiteriana do Caraíba, né? Que era dentro da casa do César, que é um dos dinos dessa banda aí, né? Junto com o Paulo Júnior, né? O César Pereira. E aí, essa congregação presbiteriana, eu cheguei a pregar lá, pra você ter uma ideia. Eu nem sei que ano foi isso, né? Foi nos anos... Que morreu o rei no Uzi. início de 90. Acho que é 92, 93, por aí. E aí eu cheguei a pregar lá, pra você ter uma ideia. Já tava em Goiânia, né? Não, em Uberlândia. Isso. Não, fala assim. Eu Já já estava em tinha Goiânia. casa, já estava em Goiânia, já tinha formado, já era pastor e tal. E eu cheguei a pregar lá, porque a gente sempre teve relação. Entendi. E, então, quando eu saí da igreja presbiteriana, a minha relação com o Sal da Terra sempre foi muito profunda. Entendeu? Quando você saiu ainda era uma banda, ou não? Não. Já era igreja, já tinha várias igrejas. Entendi. Já tinha plantado igreja em Goiânia, que eu ajudei a plantar lá. Aliás, a primeira igreja Sal da Terra em Goiânia foi com o povo que eu pastoreava, que foram pra lá, Sim. com a minha bênção. Entendi. Entendeu? Eu só não fui por... Aí é uma outra história, uma longa história. Entendeu? Mas assim, era pra me ter ido também, Entendi. entendeu? E eles foram, era o povo que eu pastoreava, que começou a Sal da Terra, que na verdade é a base da 90 hoje, é a mesma turma. Entendeu? Então, assim, eu pastorei esse povo tem mais de 20 anos, 20 e tantos anos, entendeu? Que é a mesma turma.
os pais, os filhos, agora os netos, né? Que eu tô pastoreando. É. Não, é triste quando você começa a casar os netos. Rapaz. Eu não ia falar nada, não. Eu ia falar. Não. É aquela, e os filhos dos teus filhos? Não, e o pior é você casar os filhos dos filhos, entendeu? Começar a casar os netos lá, rapaz do céu. E aí, então, assim, mas o bom de ser velho é que você não morreu ainda. Né? Exatamente. Só é velho quem não morreu, né? Exatamente. Novo. Então, assim, então a gente caminha há muitos anos, né? Então a minha relação com o Sal da Terra, nesses últimos 40 e tantos anos, 43 anos, sempre foi muito próximo, entendeu? Houve algum momento da história aí, desses 40 anos, que a gente ficou mais longe, outros a gente ficou mais perto, entendeu? Mas assim, nunca houve um desligar, né? Então, assim, a minha sinergia com a Sal da Terra foi muito natural, entendeu? Muito natural, não teve assim, eu não precisei entender, porque eu já entendi, eu não precisei mudar um monte de coisa na minha vida. Era o mesmo espírito, assim, mesma coisa, mesma ideia, mesma linha de raciocínio. Então foi muito tranquilo, né? Então hoje eu tô já na Sal da Terra há 20 anos e assim, é muito natural para mim isso, né? Nunca, então não houve assim um choque, né? Eu era assim e agora eu sou assado, entendeu? Não, foi muito uma transição bem tranquila. Você saiu da presbiteriana e já foi direto pra Sal da Terra. Cara, que é complicado, né? Tô tentando simplificar a conversa. A gente não gosta, né? Antes só do senhor falar, assim, uma das coisas também que eu acho que marcou muito a gente na nossa relação com a Sal da Terra e, em especial, com a pessoa do pastor André, eu acho que foi essa ideia de fato, não simplificar, né, Lucas? Tipo, vocês contaram, por exemplo, né? Você falou assim, um exemplo simples do que aconteceu agora. Não, e o cara está firme com Jesus até hoje, mas infelizmente ele se separou da esposa. Cara, a gente falava assim, eles contam a história completa, né? Assim, porque... pra gente era muito difícil de ouvir as pessoas e falar assim... pra pensar nisso. Sim, e falava... Tem alguma coisa que não parece que... E não, a gente sempre ouvia vocês e, pô, eles contaram a história inteira, né, do que acontece e tal. É porque a gente é uma geração, querendo ou não, pastor André, que não nasce, nós somos igual a geração agora que nasceu na pandemia, né, mas a gente já veio muito marcado pela questão midiática, né? Então a gente foi abençoado muito mais pelo YouTube do que por qualquer igreja local, né? Sim. A gente bebia muito de fontes da internet e tudo. E aí a gente nasceu nessa época e fomos despertados nessa época em que tudo que o povo contava na internet, pra nós era utópico, assim, cara, não é possível que esse cara tá contando é verdade. Né? E a gente buscava de toda maneira, de todo jeito, viver, às vezes, a mesma coisa. E há uma discrepância entre a sua realidade local e aquilo que você tava vendo na internet. E aí a gente foi, com os anos se passando, a gente começou a cair a ficha e falar, cara, não, eles não estão contando tudo. Não é possível, eles não estão contando tudo. Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Sim. Você tá falando? De verdade, e pra gente foi importantíssimo, importantíssimo. Cara. Importantíssimo sentar na mesa e ouvir alguém contando tudo. É natural pra nós, né? Então a gente não percebe, tem coisa que a gente faz que a gente não percebe, né? Mas pra quem tá lá na cidadezinha, com igrejinha pequena, faz total diferença. Porque o cara tá olhando pro ministério que na mídia tá bombando e ele tá pensando assim, cara, não é possível, Deus gosta mais dos caras do que de nós. Porque os caras, os desafios dele lá são totalmente diferentes, assim. Então, não é possível que esses caras não, nós falávamos assim, Wagner, porque nós falávamos um pouco assim, é porque a obra que Deus tem pra nós é grande demais. Porque os pipinhos que nós passamos, eles não passam, não. Eu pensava assim, espera, mano, você vai ver na hora que acontecer. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Interessante isso, muito interessante. É porque é o seguinte, então, eu vou contar rápido, vou tentar ser rápido, porque é uma história longa. Quando o grupo saiu para formar a Sal da Terra, eles me chamaram para ir. Só que eles me chamaram de uma forma que eu falei, não dou conta. Como é que foi? Não vou mencionar nome para não... né? Sim. O pastor que estava... só quem conhece a história que vai saber quem é, né? Mas tá bom. O Senhor me proteja. Me guarde. O Senhor me guarde. E aí é o seguinte,
Esse pastor, nós tínhamos um grupo familiar na igreja presbiteriana de Campinas, em Goiânia, né? E grande, era um grupão. E eu era, assim, muito amigo de todo mundo, assim, pastor de todo mundo, junto com ele, estava sempre junto, os filhos deles estavam tudo viajava comigo, porque eu trabalhava nessa época com os jovens e adolescentes da igreja e tal. E aí nós fizemos uma viagem para a Europa com os adolescentes e aí quando nós chegamos da viagem, nós ficamos 35 dias viajando pela Europa com 40 adolescentes. E no dia, eles foram receber a gente no aeroporto. Esse pastor e mais alguns presbíteros lá falaram assim, nós precisamos falar com você hoje. Eu olhei para eles, vocês estão zoando com a minha cara, né? Eu tô há 30 e tantos dias viajando. Tipo assim, né? Cansadíssimo. Só a capa do Batman e você quer fazer reunião hoje? Falei, cara, não tem a menor condição. Não, porque é urgente, que é não sei o que, tá? Amanhã, deixa eu dormir. Hoje, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia eu fui lá pra conversa e eles falaram assim, enquanto vocês estavam viajando, a situação aqui da igreja piorou, que já estava um caos a igreja presbiteriana lá, a situação piorou e nós decidimos juntar esse grupo que você conhece e começar a Sal da Terra. A gente já conversou com o Paulo Júnior, tá tudo acertado. E aí é o seguinte, esse grupo já vai para lá, já tá tudo certo. Nós vamos começar agora, o mês que vem, nós vamos começar a Sal da Terra aqui em Goiânia com essa turma. E aí é o seguinte, nós queremos que você venha, porque se você vier com a gente, os jovens da igreja vai ver tudo. E a hora que os jovens vier tudo, a gente vai dar o golpe de misericórdia para acabar com essa igreja presbiteriana de Campinas de uma vez. Essa frase, tanto é que eu nunca mais esqueci dela. Eu vou ser o cara que vai dar o golpe de misericórdia para acabar com a igreja? Rapaz, naquela hora meu coração travou. Aí para piorar a mão um pouquinho, ele falou, não, é o seguinte, André, nós vamos te dar um salário. Aí falou o valor na época. Se levou você num monte assim, apresentou os reinos do mundo. Exatamente. Se prostrar. Foi exatamente o que eu pensei na hora. Você vai ter um salário, tá? Porque eu tinha daí, eu trabalhava fora, e eu tinha uma ajuda de custo, a igreja me micharia, tipo assim, R$500 hoje. Era só para ajudar nos custos mesmo, né? E aí, ele falou, nós vamos te dar, tipo assim, eu não sei o valor agora, né? Mas tipo assim, vou te dar 5 mil, 10 vezes mais do que eu ganhava. Esse ano, isso que era, nós chegamos, a viagem foi em julho. Mas a partir do ano que vem, a gente pode tentar dobrar esse valor. Então é o seguinte, você não vai ser pastor auxiliar, que é a nomenclatura da presbiteriana, né? Você vai ser pastor junto comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, vocês estão aí 40 dias orando, conversando, discutindo, buscando Deus e tal, e chegaram a essa conclusão, não é isso? Falei, pois é, eu não tive nem 40 minutos para pensar. Vocês querem que eu dou a resposta aqui agora? Agora, que não sei o quê. Falei, sinto muito, eu não funciono assim. Eu vou para casa, vou orar, vou buscar Deus. E eu sou obediente. Se Deus falar que é para fazer, meu filho, tô dentro. A proposta é quase inegável. É tipo assim, tudo que eu sonhei. Mas eu não vou fazer isso de acordo com o meu coração. Eu vou buscar a Deus. Sim. E aí fomos para casa, fomos orar. E aí Deus falou comigo. Falou, você não vai sair com esse povo. Você só vai sair o dia que você fizer acordo com a presbiteriana. Bunda a pé. Leia-se. Você não vai sair por sua vontade. Mas parece que todo pastor que nós conhece que saiu da igreja é assim, né? Esse acordo aí. O nosso pastor também, o Luiz, que eu tava te contando na presbiteriana, ele falou a mesma coisa, que Deus falou pra ele que ele só ia sair o dia que os luteranos virassem pra ele e falassem, você pode ir embora que... E aí, cara,
O dia que eu falei pra esse cara que eu não ia, do melhor pastor do mundo, eu me tornei o pior pastor do mundo. Pai, ele até hoje, ele me detesta. Até hoje. Tem 20 anos isso. E assim, eu falei, eu não vou. Porque não é isso que Deus tem pra mim. Só que pouco tempo depois, a igreja presbiteriana me pôs pra fora. Só que aí eu não tinha mais ambiente pra ir pra Sal da Terra. E aí nós começamos uma igreja, chamava a Igreja Cristã das Nações. E só que aí esse pastor ficou na Sal da Terra, sei lá, 3 anos. E aí ele saiu da Sal da Terra. Quando ele saiu, o pessoal da Sal da Terra falou, André, agora é a hora de você entrar. Gente, não tem jeito de ir no banheiro, não? Tem, vai lá, rapidinho. Não tem nenhum pinico. É muito bom. E você que está aí assistindo a gente na sua casa, não se esqueça de compartilhar esse link aqui pro máximo de pessoas que você conseguir. Cara, dá um like aí pra nós, sai rapidinho do chat, bem facinho aí, pra gente poder ter um alcance maior aí com essa live. Muito legal a história do pastor André, a gente tá ouvindo de novo, a gente já ouviu algumas vezes aqui, né, mas tá sendo muito legal ouvir de novo. Não se esqueça de comentar também, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira registrar aí, a gente tá sempre respondendo aí os nossos comentários. Não é isso, Fagão? É isso. Momento pausa no banheiro, você também de casa pode ir no banheiro agora. Coitado, deve ser que tava segurando aqui. O cara chega, tava... Eu tava aqui, torcendo. Ai. Isso aí. Muito bom. Ainda bem que o banheiro é aqui do lado. 5 litros mais leve. Acho que eu vou lá também, mas vocês podem continuar aí. É isso aí. Oh, desculpa, hein, galera. E aí, continue. Onde eu tava mesmo? Tava falando que o Aí pastor o cara, saiu. e aí, então quando ele saiu da Sal da Terra, foi quando a nossa congregação se aliançou à Sal da Terra, né? E essa congregação, então, virou Sal da Terra. Aí depois essa congregação mudou de lugar, né? Foi para outro bairro. Ficamos lá um tempo, aí um dos pastores da Sal da Terra foi para lá para me ajudar. E aí eu deixei ele e fui para 90, né? A 90 já existia. Já existia. Eu tô na 90 tem mais ou menos uns 12, 13 anos que eu tô na 90, né? Legal. Então, porque eu sou péssimo dessas datas, assim. A 90 foi uma das primeiras ali, né? Da Sal da Terra. Teve essa desse pastor aí, que foi a primeira. Mas aí logo ele se desligou da Sal da Terra. E aí, da igreja dele, porque ele era um cara assim, difícil, né? E aí, aí saiu o mesmo grupo que saiu da presbiteriana para montar a igreja, foi o grupo que saiu para montar a 90. Quem plantou a 90 foi uma equipe com o Marcão, ele tá lá desde sempre. Não, Paulo Júnior. Paulo Júnior. O Marcão veio para 90, acho que 2 anos depois, mais ou menos. Que a 90 já existia, né? Entendi. Quem plantou a 90 foi o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Aí depois que o Marcão tava na 90, acho que uns 2, 3 anos, aí o Paulo Júnior é o Paulo Júnior, né? Ele... O Paulo Júnior é muito engraçado. Ele falou assim, eu vou tirar um ano sabático. Foi pra Europa. Largou o Marcão. Vazou. Aí, assim... Aí a gente pensou... Mas ele avisa esses trem ou não? Avisa. Uma Um semana... dia... Uma semana antes, né? Rapaz, Paulo Júnior é Paulo Júnior. E aí ele foi pra Europa e ele já estava começando um trabalho que é hoje a Igreja Alfa, né? Mas era um trabalho bem incipiente. E quando ele voltou da Europa, ele já voltou direto para Alfa. Ele não voltou para 90 mais. Entendeu? Entendi. E sempre com grupos familiares. Eles começam nas casas, lá no local, e aí vai surgindo a igreja. Não. Normalmente a gente trabalha da seguinte forma. É como a gente vai plantar uma igreja agora, né? A gente junta um grupo da igreja, mãe, envia. e envia o grupo.
Aí esse grupo se reúne fechado apesar que o Alfa não foi assim. O Alfa já começou aberto. Só que lá no Alphaville, né, eu estou falando de Goiânia, né? Não estamos em Goiânia. Lá no Alphaville, em Goiânia, lá tem uma capela ecumênica. Que já tinha um trabalho espírita, tinha um trabalho católico, e aí. Tava faltando só o. Paulo Júnior falou, não, duelo vamos evangélico. lá. E era legal, porque ele tinha lá a reunião e tinha a foto do Papa lá do lado, assim, né? Aí a gente zoava, agora vou pôr a foto do Paulo Júnior. E aí era uma capelinha, né? Bem pequenininha, assim, e aí essa capela foi juntando gente, né? E aí quando o Paulo Júnior voltou da Europa, ele já foi direto para dar continuidade à igreja lá do Alfa, que está lá até hoje, né? Legal. Então ele veio de Uberlândia. Veio de Uberlândia para essa igreja desse pastor. Pra você ter uma ideia, tanto que foi difícil para Paulo Júnior. Foi uma época muito difícil para ele. Quando ele veio para Goiânia, porque ele veio por uma direção de Deus, que Goiânia era uma cidade importante no processo do Ministério Sal da Terra. Porque ele ficou na igreja desse pastor 1 ano. Sabe quantas vezes ele pregou na igreja? Uma. Ah, então é por isso que ele quer pregar todo dia. Agora ele tá gastando. Tirando um atraso, ele tá tirando um atraso. Rapaz, e assim, todo mundo desesperado pra ouvir o Paulo Júnior e o cara não deixava. E uma igreja que, digamos assim, o Paulo Júnior começou, né? A igreja desse pastor, ou não? Não, foi ele que começou. O Paulo Júnior morava em Uberlândia, né? Mas assim, o Paulo Júnior era o coordenador geral do Ministério Sal da Terra. Nossa. E imagina, você ter o... ele não precisava ser nada. Era só ser o Paulo Júnior Claro. Na sua igreja e você Mas não pôr o cara ele pra falar. ainda era o coordenador, né? Isso Exatamente, entendeu? E ainda assim, então assim, foi muito desafiador. E ele quietinho, ficou esperando. Entendeu? Mais ou menos, deve porque dava umas mexidas na cadeira assim. Pegava o caderninho de nota dele, hoje é minha vez. E aí assim, né? Mas não aguentou, né? Tanto é que a igreja... Aí quando abriu a 90, aí assim, foi uma galerona. Entendeu? Porque não tem jeito, né? Você não cria um rebanho no chicote. É óbvio. Você cria na voz, né? A ovelha ouve a voz do pastor. Isso aí. Então, não precisa fazer força, ele só Claro. precisa chamar a ovelha pelo nome. Vem cá, Wagner. Vem cá. Entendeu? E aí a pessoa vai, entendeu? É pessoal, não é na força da lei, da determinação, entendeu? Fazer alguma pergunta aí, Wagner? A gente caminhando pro final. Por enquanto, não. Eu queria perguntar pro senhor assim, se eu falasse pra nós também, pastor André, um pouco a respeito hoje da visão da Sal da Terra, né? Quem é a Sal da Terra? O que é a Sal da Terra, né? Quais são os pilares, assim, os fundamentos que vocês estão estabelecidos como igreja, né? Pode ser? Pode. Bom, o Ministério Sal da Terra é uma aliança de igrejas, né? Então não é uma denominação, é uma aliança de igrejas, é uma federação de igrejas, e que une essa federação de igrejas, o elo que une essa federação de igrejas é uma carta chamada Carta de Princípios e Valores, né, que nós temos. E essa carta não é uma carta teológica, né? É uma carta que fala de alguns pontos teológicos fundamentais, como Jesus como único Senhor e Salvador, Trindade e tal, bem elementar mesmo, né? E alguns valores que nós cremos, né? Então nós temos a teologia no sentido básico de teologia. Nós temos um outro tripé que é o fundamento da relação. Então, a relação é o nosso fundamento de qualquer atividade. Então, nenhuma atividade é feita a partir da própria atividade, e sim a partir da relação. Então, as nossas relações é que fundamentam as nossas atividades. Qualquer atividade. Então, se uma atividade não for para gerar algum tipo de relação, ela não tem sentido de acontecer. Né? E a terceira base é vida em conselho. Né?
Então, para nós, vida em conselho não é uma estratégia administrativa. Então, a gente não é uma forma de governo. Uhum. É uma forma de vida, né? Tanto é que a gente entende e trabalha dentro do Ministério Sal da Terra o quê? Conselho é a forma como você vive. Uhum. Então, por exemplo, na minha vida, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Sim. Nada. Qual o assunto? Todos. Então, sempre tem alguém que é conselho comigo. Entendeu? Então, a gente parte do princípio que todas as coisas foram criadas em conselho, né? Pelo conselho da Trindade, certo? E que Deus estabeleceu conselhos como forma de encontrarmos a sabedoria de Deus e a vontade de Deus. Então, na multidão de conselhos, há sabedoria, né? Então, nós cremos que a nossa vida é em conselho. Uhum. Então, dentro da nossa estrutura de trabalho, tudo é feito em conselho. Então, um departamento da igreja, a gente não cria o departamento, a gente cria o conselho para criar o departamento. Sim. Entendeu? Ou o ministério, sei lá o nome que você dá, né? Então, tem lá o departamento, o Ministério de Crianças. Então, tem um conselho. Primeiro o conselho, depois o ministério. Isso. Então, sempre... Então, nós vamos plantar uma igreja. Como a gente planta uma igreja? Qual é a primeira coisa ao plantar uma igreja? Forma o conselho. Formar o conselho. Então, eu formo o conselho. A partir do conselho, eu formo uma liderança. E a partir dessa liderança, eu formo o corpo da igreja. E sempre trabalhando o quê? O conselho, ele é o quê numa estrutura de igreja? Ele é o fundamento. Uhum. Então, o conselho, se a gente for pensar numa pirâmide, né, é a pirâmide invertida. Então, o conselho, que é um grupo pequeno, fica embaixo. Uhum. Então, ele é o fundamento. Por isso, às vezes a gente gasta anos trabalhando o quê? Conselho. Porque o conselho é que vai dar sustentabilidade para o processo. Ou sustentação para o processo. Então, em cima do conselho, vem o corpo de liderança da igreja. E em cima do corpo de liderança da igreja vem aquele galera que vai, que está lá frequentando, até um dia ser tocado pelo Senhor para virar liderança. Entendeu? Mas o alvo de vocês é fazer com que a igreja do sua fundação até a outra ponta da pirâmide inteira viva em conselho. Sim. Então, tudo a gente ensina. Eu vou comprar um carro. Quem aconselha na sua vida sobre a compra desse carro? Eu vou trocar de casa, eu vou mudar de emprego. Tudo a gente... Lógico que isso Sim. é o ideal, né? Sim. Lógico que isso não acontece na... 100%, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas... Essa é a luta de vocês, é né? a nossa luta Vocês diária, se exatamente. esforçam todo dia. Porque o nosso coração entende o quê? Eu sei tudo. Uhum. Essa é a minha luta da minha carne, né? Eu sou o cara, eu sei o que eu tô fazendo. E a nossa luta é provar para mim mesmo que eu não sei tudo. E eu acho que é interessante pensar também que pelo que eu entendi que vocês estão dizendo, é que o conselho não é o líder, né? No caso do carro é um mecânico, né? Um irmão que é mecânico. Não tem a ver com pastor de fato, no caso, né? Tem a ver com alguém que está ali comungando da relação e que você, no intuito de tentar entender melhor se a sua decisão é interessante, por exemplo, num aspecto mais... sei lá, de carro, né? Você vai perguntar para um irmão, que é um conselho, num aspecto não de que você precisa de um líder, de um pastor que determina o que você faz ou o que não faz, né? Exatamente. Mas pode ser o irmão da ponta da pirâmide, né? Mas que ele tem uma sabedoria ali para poder te É aconselhar. porque a gente entende conselho, acho que é até um conceito interessante a gente trabalhar aqui. Conselho não é alguém que me dá conselho. Isso, é isso aí, acho que é interessante. Conselho é alguém que me ajuda a entender o conselho de Deus. Isso. O único conselho sem Canônico, né? canônico É o de Deus, né? é o de Deus. É. Então é o seguinte, quando eu sou conselho na sua vida, eu não sou um cara que te dou conselho, que você tem que Isso. fazer o que você não tem que fazer. Importante falar isso, muito bom. Quando eu falo que eu sou conselho na sua vida, eu vou te ajudar
ou junto com você, nós vamos buscar o que é que Deus tem para esse assunto. É isso aí. Entendeu? Afinal de contas, é o conselheiro, né? Ele é o nosso conselheiro. Sim. E nós só nos ajudamos. Então, por isso, a gente trabalha, por exemplo, na formação de um conselho. Como? Se eu formar um conselho com pessoas... Eu tenho 60 anos. Se eu formar um conselho todo com pessoas de 60 anos, que vieram da igreja presbiteriana, que já ficaram viúvos e agora casaram novamente, que tem uma filha de 11 anos. Esse cara, ele vai enxergar as situações De maneira muito monótona, parecidas né? com o que eu É. enxergo. Mas, se na formação desse conselho eu pego... Quantos anos você tem, velho? 28. Você é velho, hein, cara? Achei que você era mais novo. Tem carinho de novo, né? Tô no Fórmula 1 aí. Mas se na formação desse conselho eu pego um menino de 28, um amigo de 40, uma mulher de 30, e a gente conversa sobre esse assunto, a sua experiência com Deus é muito diferente da minha experiência com Deus. Uhum. Então você vai olhar para aquela situação de acordo com a sua experiência com Deus e a sua vivência com Deus. E a sua vivência com Deus, porque ela é muito diferente da minha, me ajuda a entender Deus melhor. Entendeu? Uhum. Então, por isso, quando a gente vai... Por exemplo, o Conselho da 90 hoje. Nós temos gente de 24 anos e temos gente de 74 anos. Nós temos gente que veio de igrejas tradicionais e gente que veio de igrejas do reteté, canelinha de fogo, entendeu? Uhum. Nós temos gente que nasceu sal da terra e temos gente que veio de outras denominações, entendeu? Legal. Então nós temos assim por quê? Vivências diferentes, experiências diferentes formam um conselho mais... E aí, num conselho, a gente trabalha em consenso. Uhum. Ou seja, unanimidade. Uhum. Então é o seguinte, hoje nós somos 10 no conselho. Vamos tomar uma decisão aqui, né? E aí é o seguinte, eu viro lá no conselho e falo assim, gente, eu não estou em paz com essa decisão. Não estou vendo Deus nessa decisão. Mas os outros 9 do conselho estão de acordo com essa decisão. Sabe o que acontece? A gente não toma decisão. Simplesmente. Mas é urgente. Exclui o cara, né? É urgente. Ó. Urgente é entender Deus. A única coisa que é urgente é entender a vontade de Deus. Porque pode ser o mais urgente que for, mas se não for a vontade de Deus, não adianta nada. Então a gente para aquela decisão, a gente vai orar mais, vai buscar mais informação, vai buscar mais dados, e a gente volta na outra reunião com a mesma pauta. Quando nós temos aquela decisão para tomar. E às vezes, nesse processo, eu mudo de opinião. Deus, eu vou entender Deus de outra forma. Mas em muitas outras, os 9 mudam de opinião. Olha só. Muitas vezes isso acontece. Entendeu? Então, por quê? Porque a vontade de Deus é uma só. Sim. Deus não tem duas vontades. Se realmente a gente está lá com o coração aberto para ouvir Deus, Deus vai falar. Sim. E para nós, tão diferentes, concordarmos com um assunto, É só Deus, né? só Deus. Entendeu? E quando fala assim, isso aqui é só Deus para fazer vocês concordar, e a gente concordar, significa que foi Deus. Então a gente está em paz. Mesmo que o troço seja meio estranho. Mesmo que a decisão que a gente chegou não seja aquela mais lógica, mais natural. Mas eu, pelo menos, eu estou em paz porque eu sei que só Deus para fazer nós concordar com isso aqui. Entendeu? Então isso é muito mais difícil. Sim. Falar aqui é fácil. Viver isso não é nada fácil. Por quê? As pressões são muito grandes. A demanda, né? A demanda é muito grande. Sim. Você está entendendo? Não estou falando de uma... A 90 hoje é uma igreja de mais de 1.000 pessoas.
Entendeu? Você imagina a demanda que isso gera. Nossa. Você tá entendendo? Então é muita coisa acontecendo. E a gente ter que lidar com cada assunto desse jeito, muitas vezes as pessoas ficam irritadíssimas, porque a gente não resolve, a gente não decide. Mas não é que a gente não decide. A gente só decide mediante essa postura. Uhum. Isso, lógico que isso é mais difícil. Entendeu? É Sim. muito mais difícil. Mas em compensação, é muito mais seguro. E a maneira de formar a liderança também, né? Porque eu fico imaginando o desafio que os 9, se é que o que eles pensam são a vontade de Deus, tem de não convencer no sentido argumentativo, mas de demonstrar para o um que não viu aquilo que Deus está dizendo, né? Isso. Então não forma só, não tem a ver só com o impacto na igreja no seu sentido organizacional ou de atividade, né? Mas da relação da liderança ali. Você sai dali, acho que muito mais aberto, formado, né? Para poder entender o outro. É muito bom. Porque aí, por exemplo, nós tomamos uma decisão. Quando essa decisão chega lá na igreja, o que vai acontecer? Reações positivas e negativas. Uhum. Mas se você está consciente do que você tomou a decisão, você tem o que falar para essas pessoas. Claro. Entendeu? Sim. Aí, se a gente não tá claro, a gente chega lá nas pessoas cheio de... Começa. Oh, mas é porque, sabe, não era bem o que eu queria. Uhum. Eu não queria isso, mas a gente decidiu isso. Rapaz, o que você legal. gerou na congregação? Divisão. Divisão, dúvida, entendeu? Mas não, quando você chega com todo mundo tranquilo e consciente, rapaz, o impacto é outro, Uhum. entendeu? É outro, entendeu? Então, esses pontos são pontos nevrálgicos daquilo que a gente entende como Ministério Sal da Terra. Muito bom. Vida em conselho, relação como base funcional, entendeu? Então, tudo na nossa vida são... Por isso que a gente é tudo gordinho, entendeu? Tudo parte da mesa. Né? É. Vai a mesinha assim com água, né? Não, água não. É pão, né? Bom, é. Então, assim, tudo é feito ao redor da mesa, entendeu? Então, então, assim, lá em casa a gente brinca que é quase uma pensão, né? Porque todo dia tem alguém lá. Sim. Todo dia tem alguém lá. Se não tem alguém lá, é porque eu tô na casa de alguém. Entendeu? Legal. Certo? Todos os dias. Entendeu? Bacana. Eu e a Claudina, a gente tá meio velho, né? Aí, assim, tem dia que alguém cancela, né? Por qualquer razão. A gente, vamos ficar em casa hoje. Que isso? Bom demais. Que maravilha. Mas Ficar acho que só à toa, acontece depois que é. fica velho. É só depois que fica velho. Acho que tem alguma coisa errada comigo. Mas assim, Mas é muito gostoso, né? A gente sente falta, né? Sim. Quando a gente não tem, assim, a gente sente falta, acha ruim, uai, tá acontecendo, hoje não tem ninguém aqui em casa, Sim, ou não estamos na casa de ninguém. E muitas vezes a gente tá sem agenda, aí fica eu e a Claudinha, o que a gente podia chamar para vir para cá hoje? Entendeu? Sente falta, né? Sente falta, porque tudo é nessa base, né? Então isso é muito forte dentro da nossa realidade, entendeu? Então até, por exemplo, nós tivemos essa semana aquela conferência da Ressurgência lá com o Ricardo Agreste, e ele falou, rapaz, uma coisa que me impressiona no Sal da Terra é o quê? Vocês vivem junto, cara. Uhum. E, sabe, nós viemos em Brasília, aí tinha o povo de Uberlândia, o povo de Goiânia, fomos para Goiânia, foi o povo de Uberlândia, de Morrinho, de não sei da onde, Brasília. Sempre Então, junto. assim, vocês vivem juntos, sabe? Por quê? Porque nós entendemos o quanto isso é importante. O Conselho Ministerial do Sal da Terra, que é um conselho que dirige o ministério como um todo, eles se reúnem presencialmente de 2 em 2 meses. Legal. Os caras saem de tudo quanto é lugar onde mora do Brasil, presencial, entendeu? Por quê? Rapaz, hoje com essa facilidade, podia ser uma reunião online, de 2 horas resolvia toda a pauta que tinha. Considero importante, né? Porque é junto, importante o estar junto, a relação, gastar tempo, comer junto,
trabalhar, discutir, brincar, zoar, né? A gente faz muita piada. Então, isso faz parte do processo da vida de igreja. Então, quando você simplesmente faz as coisas pelo evento, cara, isso não gera mudança na vida das pessoas, entendeu? Então, a gente estava até conversando essa semana de uma igreja lá de Goiânia que vivia assim, toda semana tinha um mega evento. Toda semana tinha um mega evento. Trazia como é que é os caras aí, não? Os famosos aí? Eu não conheço nenhum. Cláudio Duarte. Não, gente. E nem era dessa que a gente tava falando, era outra. Os caras faziam evento um em cima do outro. Aí a igreja começou a fazer. Porque é o seguinte, evento só dá prejuízo, né? Os caras acham que vai fazer evento pra dar lucro, só leva, né? Leva na cabeça. E aí eles começaram a levar prejuízo. Aí chegou uma hora que eles não aguentaram mais, né? Sabe o que aconteceu com a igreja? Acabou. A igreja simplesmente desmoronou. A igreja tinha 5.000 pessoas, simplesmente desmoronou. Porque ela não tinha fundamento. Entendeu? Então as pessoas iam lá. Não estavam umas pelas outras, né? Não estavam lá pelo evento. Acabou o evento, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou pra outra que tem mais evento. Entendeu? E pronto. Inclusive, eu ia até perguntar assim, o pastor André, tipo, falando em... A gente conversou um pouquinho a respeito da questão da identidade, né? Do que você é, e você expressa isso. E uma das minhas preocupações, porque tem muito a ver com aquilo que, tipo, eu sou e me importo, tem a ver com a questão do fundamento, né? E entre elas a questão da boa teologia, né? Porque um dos fundamentos, por exemplo, da Sal da Terra tem a ver com relacionamento, né? A vida e conselho, e teologia no seu aspecto mínimo, né? Igual o senhor usou. E é aquilo, né? Embora a gente saiba que Deus separou alguns para poder servir às mesas, né? E tá nesse lugar relacional, na verdade, eu acho que todos, mas alguns eu acho que de uma maneira mais especial, se é que eu posso dizer assim, também tinha uns que se dedicavam à oração, né? E ao ensino, à palavra. Hoje, por exemplo, como que vocês lidam com essa diversidade teológica, não em questões assim, digamos que mínimas, né? Por exemplo, eu sou calvinista e um arminiano, acho que isso é... Mas hoje existe um crivo, por exemplo, se eu citar a Trindade e... Acho que a Trindade, né? Por exemplo, que é um crivo. Mas como que se dá a relação da Sal da Terra na inclusão de outras igrejas no seu aspecto doutrinário, eu diria assim, sabe? Como que isso funciona? É uma questão mais aberta? Ou vocês têm algumas coisas mínimas que... Como que isso se desenvolve, né, na Sal da Terra? Nós somos extremamente abertos. Então, você vai encontrar a Igreja Sal da Terra que faz a quarta-feira da bênção, a segunda-feira do empresário, o culto de milagre, e você vai encontrar a Igreja Sal da Terra que usa estola sacerdotal, EBD, faz calendário litúrgico. O único problema é que tem que ser tatuado, senão você não pode participar dessa igreja. Tô brincando. Então, assim, você vai encontrar dentro do Ministério Sal da Terra igrejas quase que você fala, não é possível que os dois estão no mesmo ministério, entendeu? Por quê? Porque aquilo que eu falei, que é a Carta de Princípios e Valores, ela trata apenas daquilo que é realmente que compromete. Por exemplo, Jesus é o único Senhor e Salvador. Aí não dá para negociar. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Não dá para negociar. Bacana. Entendeu? Sabe? Então é isso. Agora, se você entende que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, e eu entendo que o batismo com o Espírito Santo é quando eu recebo a Jesus no meu coração, e aí eu recebo a habitação do Espírito, e isso para mim é batismo com o Espírito Santo, a gente conversa. Se você batiza criança ou não batiza criança, se você
é só um cara que prega ou se são muitos pregadores, se você... Por exemplo, que a gente não abre mão é vida em conselho. Uhum. Por exemplo, essa ideia da igreja episcopal, que tem um que manda e o resto que obedece, então, isso, né? Nós não somos contra isso, não. Uhum. A gente só não adota esse sistema. Uhum. Nós entendemos que é outro sistema. Entendi. Entendeu? Então, isso a gente não abre mão. Legal. Outra coisa que dá muita polêmica, né? Nós entendemos que o governo da igreja é para o conselho de homens. Não tem mulher no conselho da igreja. No conselho de governo. Só. No resto das coisas, tudo as mulheres estão mas no conselho de governo, e aí é lógico que para explicar isso é outro podcast, né? Mas assim, porque a gente entende que o homem tem essa função na vida da família. Então, e a gente entende igreja como família, então a função de governo da família é do homem. Agora, nenhum bom governo vai governar sem ouvir as mulheres. Entendeu? Claro. Nenhum homem vai governar bem a sua casa sem ouvir sua esposa. Sim. Mas a decisão final é dele. Entendo. Entendeu? Bacana. Geralmente, sim, senhora. Legal. É isso. Mais alguma coisa, Vagão? Queria perguntar? Maravilha. Vamos encerrar por hoje, então? É isso Pouco aí, mais de gente. 1 hora aí de podcast. Coisa Nossa, boa. Conversa demais, hein? Pelo amor de Deus. Cara, pastor André, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. É uma honra mesmo, privilégio ter você aqui na nossa casa com sua esposa. E espero poder ter mais oportunidades, né? A gente ficou combinando, né? Tantos dias Foi. vamos trazer o pastor André. Agora deu certo a gente abrir a igreja aí. E, enfim, espero que seja a primeira de muitas aí. Muito bom mesmo estar aqui. Queria que você deixasse considerações finais aí, pessoal. Eu posso falar um sonho? Pode. Um sonho meu é chegar aqui um dia e vocês me chamar de André. E não de pastor André. Que significa que vocês me conhecem tanto que vocês não precisam me chamar Pastor, né? de pastor André. Pode me chamar de André, né? Então é um sonho, né? Que um dia chega lá. Na caminhada Os velhos sonharão, né? Exatamente. Então vamos sonhar isso aí. Um dia a gente vai chegar nisso daí. Deus. Amém. Mas assim, quer dizer que para nós, né? Para nossa casa, para nós como igreja, é um privilégio a gente poder estar junto com vocês, que a gente tem percebido assim, há um anseio, há uma fome de Deus. E não é que a gente tenha a melhor comida, não, mas aquilo que vocês estão vendo na nossa vida, na nossa congregação, no nosso ministério, tem sido de alguma forma bênção na vida de vocês. E isso é o nosso chamado, né? Como a gente fala muito lá, sal é bom se for pouquinho, se for muito, fica ruim, entendeu? Sim. Sal é aquela pitada. Então, nosso ministério tem esse chamado de trazer a pitada, e o sal, ele não dá o sabor para o alimento. Ele ressalta o sabor que o alimento já tem nele. Então, o nosso sonho como ministério não é que todo mundo vire sal da terra. O nosso sonho como ministério é que a gente possa fazer o que eu estou fazendo aqui na vida de vocês. Sim. Colocar um salzinho para evidenciar quem vocês já são. Amém. Entendeu? Que vocês revelem nessa cidade o sabor que vocês já têm. Entendeu? E aí, se eu vier demais, aí estraga, entendeu? Aí fica muito sal, fica salgado. Mas se vier de pouquinho, aí é bom. Tá porque bom, né? essa pitadinha de sal na vida de vocês. E com certeza isso tem sido alcançado aqui, né? A gente já, até depois de algum tempo indo lá, a gente já teve muitas discussões aqui, até entre resolvendo às vezes problemas que apareciam entre as dúvidas das nossas esposas, né? Achando que a gente ia implantar uma visão igual a da Sal da Terra, né? E a gente chegou a dizer várias vezes, não é igual, né? A gente tá aqui olhando para nem é o isso. nosso interesse isso, que vocês sejam a Sal da Terra aqui. Não. É que Deus deu para vocês uma identidade, Deus deu para vocês um sonho,
E nós entendemos que, como Ministério Sal da Terra, esse é um dos nossos papéis. É fazer vocês ser quem vocês são no lugar onde vocês estão. Isso aí. Entendeu? Se a gente puder ajudar e abençoar nisso, tá ótimo. É isso que a gente quer, só isso, mais nada. E é isso que tá acontecendo. Amém. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado. Então é isso, família. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui também. Mais uma vez, não se esqueça de compartilhar, de enviar esse link para os seus amigos, para o grupo aí da sua igreja. Tenho certeza que vai abençoar muito esse bate-papo aqui. E é isso, nós estamos por aqui. Até o próximo podcast. Não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um abraço e até mais.